Olá a todos, meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista e gostaria de informar que a partir da presente data, hoje é 22 de março de 2020, os próximos 14 dias não estarei atendendo no meu consultório, tá? Já é notório e de conhecimento geral que nós estamos em um período de pandemia do coronavírus e eu estou fazendo isso como medida de saúde pública. Então, para evitar a propagação entre pacientes, familiares, enfim, diminuir a chance de contágio, eu fechei meus locais de atendimento por um período temporário, tá certo? E não se preocupem, todos os pacientes vão ser remarcados, em período oportuno a gente vai poder encontrar, eu vou poder dar seguimento no tratamento, as primeiras consultas vão seguir naturalmente, mas esse é um período que nós precisamos realmente ficar em casa, tá bom? Em relação aos locais de atendimento, os telefones estão funcionando, nós estamos pegando o nome e telefone de quem está interessado em marcar consulta e nós vamos remanejar para, assim que esse período passar, e com fé em Deus há de passar logo, nós podemos regularizar as consultas. O Conselho Federal de Medicina permitiu consultas online, certo? Mas eu estou destinando ela para alguns casos de pacientes que eu já conheço, pacientes que eu já examinei, que eu já sei a história. Então esses casos específicos estão me procurando e eu estou realizando a programação de consultas online. Tá ok? Aproveito ainda das mídias sociais para poder passar para vocês, pessoal. Fiquem em casa, tá? Eu tenho visto dois extremos de comportamentos nesse período que eu tenho ido nos hospitais, nas redes sociais. Tem dois extremos. Tem as pessoas que estão achando que isso é um exagero, que todas essas medidas são aí midiáticas, e tenho visto outro extremo, de pessoas que estão em pânico, pessoas que estão verdadeiramente vivendo mal, tá? Eu acho que os dois extremos eles são de maneira prejudiciais para toda a sociedade. Então, o extremo mais temeroso é o pessoal que está achando que isso são medidas de exagero, medidas inoportunas. Olha, pessoal, a pandemia, o Covid-19, o vírus chegou no Brasil, isso já é notório, já tem o contágio comunitário. Então é muito comum, muitos pacientes meus estão perguntando se eu tenho visto lá no hospital algum caso registrado de coronavírus. É importante a gente entender que a gente não tem a velocidade de diagnóstico que a gente gostaria de ter e nem a disponibilidade de exames de teste. Então, o fato da gente não ter nenhum caso positivo aqui em Varginha, em Três Pontas e região, não significa que nós não temos. Certamente nós já temos casos entre nós, já existe a contaminação e ainda não temos a prova que isso está acontecendo. Tá? Mas assim, não é porque nós não temos o exame escrito positivo que nós vamos imaginar que não temos casos. Sim, nós temos diversos casos já, tá? E suspeitas, e essas suspeitas vão de se confirmar ao longo do tempo. Então, por isso que é importante nós respeitarmos a orientação de ficar em casa, tá certo? Parece simples, parece algo banal, mas não, pessoal. Está programado aí para do dia 6 ao dia 20 de abril ter o pico de infecção, ou seja, o máximo de pessoas infectadas no Brasil. Tá? E o que isso tem a ver? Significa, se a gente for olhar o tempo que o vírus fica no nosso corpo, até sem manifestar sintoma, isso quer dizer que entre amanhã e quarta-feira, tá? A próxima semana, por assim dizer, vai ter o maior risco de contágio. Então, mais pessoas vão estar disseminando mesmo sem saber. Então, a gente tem pessoas que estão sintomáticas, estão sentindo aí coriza, tosse, febre, falta de ar, e tem pessoas que não estão sentindo nada, absolutamente nada, ou porque o vírus ainda não começou a se manifestar, ou simplesmente porque o caso é mais brando em algumas pessoas. Na maioria das pessoas, principalmente jovens e crianças, o caso é frustro, é brando, tá? Mas o vírus está aí, o vírus está proeminente na nossa região, tá certo? E é preciso todo cuidado. E assim, o vírus, embora tenha uma taxa de letalidade, ou seja, ele não mata muitas pessoas, mas se a gente for observar isso num grupo geral, mas os idosos, acima de 60 anos de idade, pessoas com asma, pessoas com diabetes, com pressão alta, com doenças crônicas, usuários de medicações imunossupressoras, gente, é um grupo de risco muito importante. E cabe a nós sabermos o seguinte: nós não temos estrutura no Brasil para suportar uma infecção que se dê de maneira tão rápida. A nossa intenção em isolar o máximo possível é para que todo mundo não adoeça de uma vez. Gente, nós não temos vagas de UTI para se a população adoecer de uma vez, tá? Basta vocês saberem que se vocês forem em qualquer hospital no Brasil, nós não temos UTIs
há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 mês atrás, antes do vírus chegar aqui, nós não temos essa disponibilidade de leitos livres de UTI, porque nós temos pacientes graves com infarto, com derrame, pós-operatório. Então, nossos leitos de UTI, eles já são muito procurados. Agora imagine, se a procura já é grande e uma enorme quantidade de gente adoece e precisa ao mesmo tempo das UTIs. Não vai ter como. E isso é o que nós estamos chamando de colapso do sistema de saúde. Então, o ministro de Saúde já falou que, se continuar do jeito que está, nós vamos entrar em colapso. O que quer dizer colapso? Que nós não teremos condição de tratar ninguém. Seja você SUS, seja você convênio, seja você que tem dinheiro para pagar tudo particular. Não vai ter médico, não vai ter vaga, não vai ter leito, não vai ter respirador. Tá? O vírus, ele causa, em alguns casos, nos casos mais graves, ele causa uma insuficiência respiratória. Ou seja, a pessoa não consegue respirar com os próprios pulmões. Com isso, ela precisa passar um tubo. Os médicos passam um tubo e ligam ela num respirador. A quantidade de respirador que a gente tem não dá se todo mundo adoecer no mesmo momento. Então, pessoal, é um apelo que a gente tem feito. Não saiam de suas casas, tá? Deixem apenas os profissionais de grupo de risco. Então, aí, os médicos, enfermeiros, técnicos, o pessoal de segurança, o pessoal de limpeza, que estão aí desempenhando um trabalho excepcional, deixa restrito a eles, não tem motivo para vocês saírem de casa. E outra coisa, quando a gente fala que não é para sair idosos, vamos lembrar também que não é para os jovens visitarem os idosos. Então às vezes fala, não, a minha avó, a minha mãe está dentro de casa, mas aí eu vou rapidinho na casa de minha mãe. Não, pessoal, você está aportando o vírus e levando para lá. São grupos de risco, tá certo? Então vamos segurar aí esse período, é totalmente possível, tá? E se a gente seguir dessa maneira, a nossa realidade vai ser diferente. Não temos nenhuma vacina e nenhuma medicação ainda aprovada, mas existem estudos em curso. Quanto mais tempo a gente conseguir postergar, adiar a infecção, mais tempo a gente dá para chegar a algum mecanismo de tratamento, tá bom? Mas se todo mundo não seguir as medidas de orientação e todo mundo for para as ruas, todo mundo não respeitar de alguma forma, o contágio vai se dar de uma maneira pronunciada e aí os cenários mais alarmistas vão se tornar realidade, tá certo? Mas se cada um fizer a sua parte, se a gente ficar em casa, respeitar, seja jovem, seja idosos, já ouvi muitos pacientes, doutor, mas minha mãe não respeita, minha mãe... Olha, pessoal, se você tem um filho pequeno e ele quer botar a mão no fogo, você vai precisar ser mais incisivo. Ele não sabe que aquilo faz mal para ele. E se você tem algum parente idosinho que não está cumprindo as regras, é o momento de ser mais incisivo, tá? É um risco que ele não tem a noção da complexidade que está sofrendo, tá bom? Então, assim, é o momento da gente ter prudência, tá certo? Principalmente as pessoas que ainda estão mantendo suas atividades normais, pessoal, não é a hora de fazer isso. Vamos ficar no domicílio, certo? E aí, assim, fez uma compra no fast food, precisou ir numa farmácia, alguma coisa, vamos deixar o mínimo possível só para emergência. E lembrar álcool gel, tá certo? Então, higienização com álcool gel das mãos de maneira adequada. E se você não tem álcool gel, calma, lavar com água e sabão, tá certo? Água e sabão tem a mesma eficácia de uma lavagem correta realizada pelo álcool gel, tá bom? Então, não é motivo para histeria e muito menos, e pior, motivo para não dar credibilidade. O vírus já certamente está circulando na região e se as pessoas não seguirem as medidas de orientação, nós vamos ter graves consequências, tá? Mas se todos seguirem como está o Ministério da Saúde advertindo, seguir as informações básicas, nós vamos chegar lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que está no meu perfil, vocês podem mandar que eu estarei sempre respondendo, sempre quando eu tiver um tempo livre eu vou estar respondendo, tá certo? Dúvidas a respeito do coronavírus, eu como médico, eu estou me predispondo para evitar que vocês se desloquem para a unidade básica, para o pronto-socorro de maneira desnecessária. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida sobre o coronavírus, podem deixar que na medida do tempo eu vou respondendo para vocês, tá bom? Desejo um forte abraço e junto nós vamos vencer mais esse problema aí no nosso Brasil. Grande abraço.